E é impressionante assim, o quanto ela centra o trabalho dela na inovação tecnológica, na invenção tecnológica mais que tudo. E ela também vê a invenção tecnológica o tempo inteiro. O fato do processo ser longo e ser arriscado, ela vê isso como uma falha de mercado e não uma característica implícita ao processo. E como se o ambiente privado não tivesse, ao longo da história, criado maneiras de lidar com esse problema. Maneira de financiamento, maneira de governança corporativa interna, alinhamento de interesses das partes envolvidas. Até se a gente voltar lá atrás para... ou seja, os empreendimentos que existiam para o descobrimento da América, eles não eram todos financiados pelo rei enquanto Estado. Muitas vezes eram simplesmente pessoas ricas financiando essas aventuras, e eram aventuras aí que a gente está falando de 20, 30 anos, né? E a gente tem hoje diversos casos que a gente vê a iniciativa privada atuando o tempo inteiro, mas me parece, ela fala muitas vezes, Lua, ela fala que assim, é ir além de um governo que ajude a equilibrar as falhas de mercado, mas um governo que venha a guiar o mercado. Mas até aqui me parece que, de novo, ela está de novo voltando para os argumentos da falha de mercado. Como se assim, a gente não tem invenções tecnológicas o suficiente, o mercado não escolhe as invenções tecnológicas que o mercado quer, né? Que os consumidores querem que sejam desenvolvidas. Então, para isso, a gente precisa da mão do governo. Então, embora até ela queira sair da doutrina de falhas de mercado para justificar uma atuação total do governo na hora de liderar, né? A expressão que ela usa em inglês é to drive innovation, né? Tá liderando todos nós, como se nós fôssemos, sei lá, ovelhas no pasto, a gente não sabe para onde a gente tem que ir. Ela tá de novo caindo em todos os argumentos de falha de mercado. E até no começo do livro dela, você vê as pessoas que ela cita Joel Robson o tempo inteiro, ela cita o Keynes, ela cita o Samuelson. Então, no fundo, são todos os economistas, os teóricos das falhas de mercado, Lua, que ela está citando. É engraçado você pensar nesses termos, porque, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra dela, uma das palestras, dos famosos TED Talks dela, e ela traz esse ponto de que ela está indo além do que qualquer economista jamais pensou. Você pensa que você propor que o governo faça investimentos em P&D seja algo muito menos impactante do que, por exemplo, investimentos sei lá, gasto contra a recessão, aquela coisa keynesiana de tapar buracos. Só que a questão é que ela fala, eu estou pensando além de falhas de mercado, então eu não estou apenas pensando em situações onde falta pesquisa em P&D devido a incentivos, porque a informação é como bem público, então os agentes privados vão subinvestir, então para levar o investimento para o nível que seria socialmente ótimo, o governo intervém. Não, isso é muito pouco. E também não devemos ter gasto público contra recessões para evitar que exista uma queda da demanda efetiva, não, porque isso é apenas para situações onde você tem onde você tem período de crise e a economia entraria, bem, iniciando as dificuldades de explicar isso, mas a economia entraria magicamente em capacidade ociosa, assim, que antes você tem que explicar o boom para explicar o punch. Mas, enfim, no caso dela, ela acha que o governo é uma intervenção ainda maior, porque o governo decide não só investimentos específicos em mercados onde você teria características de bens públicos, como estradas e medicina e pesquisa básica, mas também em qualquer situação onde você tem um possível investimento tecnológico que possa ser de proveito social. Então, é muito mais socialista do que qualquer coisa antes proposta pelo Keynes ou até mesmo por teóricos de falha de mercado. Claro, ela vem como uma falha de mercado porque ela postula como se agentes de mercado fossem free riders, né? Uma espécie de problema do carona na produção de pesquisa e desenvolvimento, né? Que essas empresas como a Apple, Google, Tesla apenas estariam surfando em inovações tecnológicas feitas por um governo altruísta e visionário. Mas, enfim, se você estuda a própria indústria naval brasileira, eu duvido que você vai ver um governo muito visionário aí. Só que esses exemplos não entram muito bem na narrativa dela, apesar de ter sido financiamento do BNDES que fez isso. Mas,
tirando esses casos específicos, eu acredito que é uma narrativa que não leva em conta uma questão dos custos de oportunidade dos recursos, por exemplo. Se você assume que você tem uma série de recursos que os agentes privados não estão utilizando para investir em P&D, então você não tem custo de oportunidade para aquele recurso. O investimento do governo é como se ele fosse livre. A questão é que falta na discussão dela a própria discussão de quais mecanismos de tomada de decisão a gente vai utilizar. Você citou, por exemplo, o governo como se todos nós fôssemos ovelhas. Um paper recente que saiu no Journal of Institutional Economics, saiu, creio que em dezembro agora mesmo, foi um paper discutindo a relação entre o Estado empreendedor e regimes democráticos. Regimes democráticos, ao menos teoricamente ou idealmente, seriam regimes policêntricos, onde você tem tomada de decisão por múltiplos grupos que se balanceiam entre si. Então, a tomada de decisão final ela não é centralizada, ela é distribuída na sociedade. Ainda que de maneira imperfeita, acredito que libertários vão defender, na verdade, o processo de tomada de decisão ainda mais local e descentralizado, só que sistemas democráticos, ao menos, tentam ter algum nível de policentrismo na tomada de decisão. A questão é que todos os exemplos históricos onde você tem estados empreendedores de sucesso, onde você tem essa questão da própria economia de emissões, são estados onde eram governos fortemente autoritários, economias militarizadas em pé de guerra, onde você não tinha tomada de decisão distribuída, você não tinha direitos democráticos, você não tinha direitos políticos ou liberdades civis básicas. As pessoas o governo mandava, as pessoas obedeciam. E assim surgiram algumas grandes indústrias. Só que o quão compatíveis são essas políticas do Estado empreendedor com economias subdesenvolvidas e Estados altamente corruptos? Como que você aloca tanta tomada de decisão, centraliza tanta tomada de decisão em relação a investimento, ao uso dos recursos da sociedade, em um agente que que não tem até mesmo amarras que o impeçam de utilizar esses recursos de maneira que não seja socialmente benéfica. No final das contas, você está basicamente pegando a economia que ela coloca isso como saída não só para países desenvolvidos, mas também para países subdesenvolvidos também. Então, como você pega economias onde você tem baixo índice de segurança jurídica, instituições mal definidas, direitos de propriedade mal definidos, e fala para o governo que ele não precisa responder nenhuma métrica bem definida, porque para um governo fazer políticas de inovação de longo prazo, ele não deve ter amarras em métricas bem definidas, ele deve ter a liberdade de errar. Ela fala bastante em dar ao governo a liberdade de errar. Só que é muito fácil você ter a liberdade de errar quando você tem um acesso ao infinito ao bolso do pagador de impostos. É claro que o agente privado vai ser relativamente mais cauteloso. Só que se você muda o ponto de vista, isso não é uma falha. Isso é um sucesso. Afinal, você quer que o agente que está utilizando o recurso de alguém, o agente, por exemplo, o venture capitalist, que está usando o dinheiro do investidor, esteja tomando decisões de portfólio que tem alguma métrica de sucesso ou fracasso bem definida. Senão, no final dos contos, você está estimulando o desperdício de recursos. Me lembra muito aquela frasezinha numa entrevista do Milton Friedman, que ele fala das 4 maneiras que você tem que gastar o dinheiro, e que a pior maneira de você gastar o dinheiro é você gastar o dinheiro que não é seu e não ser responsável por ele, né?